Bom dia, Deus. Sou Moreirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, nos protege, Pai, e nos ensina a andar no teu caminho. Amém? Confie em Deus, único digno de adoração. Vamos continuar. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor, que estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Davi, ele foi dado 3 opções a eles: cair na mão do inimigo, na mão de Deus, e o que foi que ele escolheu? Cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. E veja só uma descida do anjo, vários morreram. E Deus disse: não, vamos ver o que vai acontecer agora. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada, na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Disse Davi: Não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigar o teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gate, que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou a Ornã, e viu a Davi, e saiu da ira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor, Deus,
e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou que cortadores de pedras, para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu pai, ainda é moço e tenro. Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho. Ele ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa em meu nome, porquanto tu muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel, para sempre. Agora, pois, meu filho, Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenha pavor. Eis que a minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda a sorte de peritos em toda a superfície de obras, do ouro, da prata e do cobre, e do ferro, não há conta. Levante, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajuntassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não estava convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou à minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar em nome do Senhor.
Recebam todos o pão da vida, sejam todos abençoados. Amém?